Vamos começar então. Estamos com Vitor Costa, começando aqui uma nova instância nas nossas vidas esportivas, futebol em alta frequência mesmo, temos que estar com alta frequência sempre para poder tratar esse futebol tão louco de cada dia, tão intenso. Como estás, Vitor? Tudo bom? Tudo ótimo, prazer, Pablo, participar desse projeto contigo e vamos em frente. E como você disse, né, temos que estar em alta frequência e sintonizar, né, nesse futebol que muda, né, no dia a dia, né, já não é mais o mesmo, né, que nós vimos na década de 90, início dos anos 2000, tá bem diferente hoje em dia, então temos que estar em alta frequência. Em alta frequência mesmo, um futebol que é muito comercializado também hoje em dia, os valores saem muito jovens, sobretudo aqui da América para a Europa, é uma coisa de loucos, né? Já faz tempo, mas cada dia parece que é mais intenso essa negociação de crianças praticamente que vão para a Europa e que depois acabam desfalcando nossos times aqui na América, não é, Vitor? Exatamente, como exemplo recente, temos aí Vinícius Júnior, Rodrigo, o É. Valverde, que foi para fora, né, e muitos outros jogadores, o Agüero, O que mesmo Messi, né, que mesmo o Messi Messi também, praticamente jogou toda a vida no Barcelona, na no Europa. Barcelona, né, não teve, não dá para dizer que ele teve uma carreira na Argentina, e Exatamente. infelizmente, né, esses jovens jogadores, né, não criam identidade com os times aí do país de origem. É, e muitos deles acabam criando uma identidade quando voltam, né? Já ou para encerrar a carreira, ou né, não deu certo, né? Por não ter dado certo no exterior, e voltam para o país de origem e acabam se destacando. Mas muitos, cada ano que passa, eles vão cada vez mais jovens para a Europa. Exatamente, essa é a realidade que estamos vivendo. Eu lembro quando, nos anos 80, foi uma quantidade importante de jogadores do Uruguai, por exemplo, também no Brasil, não? No caso de Zico e outros mais nessa época, que foram para a Europa. E, nossa, já uma coisa impressionante, né? Jogadores que estavam jogando aqui nos nossos países começaram a ir para lá, eram muitos. E depois foi uma desbandada total. Dos anos 90 para frente, uma coisa impressionante, né? As seleções nacionais já começaram a ter sempre jogadores de fora, né? São nossos, Sim. mas são de fora, né? Mas o engraçado, igual antes, no caso, nós víamos aqui no Brasil, por exemplo, o Zico, ele já tinha uma certa história com o Flamengo quando foi jogar na Europa, o Ronaldo tinha uma forte ligação com o Cruzeiro quando foi, né, para a Europa, o próprio Romário já tinha criado uma história com o Vasco, e hoje os jogadores eles se destacam nos juniores e já partem, né, para a Europa. Sem ter, né, uma identificação com o clube que acaba revelando. E recentemente tem o Endrick do Palmeiras, que já está palavrado, acho que com o Real Madrid, da Espanha, e ele começou a jogar no profissional, E que né, contente esse ano. que contente que fica o técnico do Palmeiras quando falam dele, não? Exatamente. Que feliz que fica. Vitor. O Abel Fica Ferreira furioso. quis Eu não sei por que fica tudo. tão bravo. Como é que se chama este senhor que esqueci agora? Ferreira, Abel né? Ferreira, Abel Abel Ferreira Ferreira. fica furioso quando perguntam por esse jovem que, né? Que está despontando aí que já estaria com um pé na Europa, né? Exatamente, de apenas ele tem 17 anos, se eu não me engano, e Sim, já está com o 16, pé na 17. Europa. Hum, Sim. Incrível, né? Mas, incluso na última conferência de imprensa, reunião de imprensa, ele ficou muito bravo com um colega aí de uma rádio que foi, porque perguntou sobre, eu não vou responder mais sobre isso, enfim, mas E é um tema vai ser. normal, né? Os jornalistas tocarem, porque ele se destaca, o Abel, óbvio, coloca ele para jogar e, e a torcida quer saber, né? Quem faz a ligação da torcida com os jogadores, com o time, é o jornalista. Então eles têm que É fazer essas verdade. perguntas, né? É verdade, normal. E o Corinthians, Vitor? O Não fique tão Corinthians, triste, fique calmo, fique calmo. O Corinthians, Vitor. o Corinthians tá, vamos,
ver pelo ponto de vista de início de temporada, que o time Uhum. ainda tá pegando o ritmo, né, de jogo, né, técnico novo também, que tá tentando encontrar a forma ideal. Ajá. E hoje, né, um jogo feio, né, acabou empatando com a 0-0 Portuguesa. nunca é jogo bom. Vou colocar aqui vou tentar colocar o vídeo umas imagens poucas, porque logicamente que não aconteceu muita coisa também, né? Mas Não teve melhores momentos no não tem jogo. muita coisa, mas tá aparecendo aí, Vitor? Sim, sim. Tá, vamos colocar a tela cheia. Algumas incidências do jogo da Portuguesa com o Corinthians, então. É, a torcida acompanhou bastante, né? O O jogo lá em estádio estava Brasília, né, cheio. Vitor? Foi, a Portuguesa vendeu o mando de campo, né? O jogo inicialmente estava marcado para ser no Canindé, só Aham, que visando, né, a renda, e a obtenção, né, de ter sim. maiores lucros, a Portuguesa vendeu o mando de campo para uma empresa que levou o jogo para Brasília, um estádio com maior capacidade, né, que o Canindé, Ah, e claro, logicamente. né, Lembra quando deu tivemos oportunidade. no Canindé faz uns anos, Vitor? Sim, na época da Barcelusa. Já Barcelusa já tinha um jogador importante, né? Destacado nessa época. Que tinha o Everton, que era goleiro na época, que hoje está no Palmeiras, que É é titular verdade, é verdade. absoluto. E Sim, outros bons jogadores naquela equipe também, nossa, muito que bom era. e faz tempo que não vemos a portuguesa forte, né, como naquela época. sim, sim, é verdade. Faz tempo que não. A portuguesa teve muitos problemas financeiros, né? Pero financeiro que Sim, parece que não acabava, parece que ia perder o estádio, que poderia perder também as instalações, o ginásio, enfim, não, instalações muito boas ali, né? sim, as instalações são boas, a localização, né, do estádio também é muito boa, de fácil acesso. Exatamente, exatamente. E aí estamos vendo algumas jogadas do Corinthians. O Corinthians tentou, né? Quem foi o Tentou, melhor em né? campo? Foi o Renato Augusto? Foi o Renato Augusto. O Corinthians, né, depende muito do Renato Augusto na criação das jogadas. Depende muito na criação, né? É. Ele jogou bem, né? Mas sozinho ele não conseguiu fazer muita coisa. Essa falta Deixou. da portuguesa aí foi forte, né, Vitor? Deixa eu ver se dá Foi para. forte. Acho que foi aí, né? A ver, aí. Não, foi Colocou o forte. corpo? O que aconteceu aí? Sim. Ontem ele estava de novo. Aí. Isso não é para cartão? Foi cartão aí, não? Não, Não, foi não tô lembrando. cartão. Acho que não foi, não. Não, é. Aí você vê. Levantou É, ele, né? Diga que deve o ter corintiano doído. estava forte aí, senão ele tinha voado. Se fosse Neymar, voava 2 metros para cima, né? Você Isso com imagina um cara certeza. dava uma patada desse no Neymar? Olha aí. Hum, Foi. Nossa, ele tinha parado aqui na linha lateral, se fosse o Neymar, Nossa, né? é impressionante onde podia ter. O público acompanhou como sempre, né, Vitor? Estamos olhando aí que Sim. aí depois E dessa jogada aí, nos últimos 2 anos, a torcida do Corinthians tem comparecido em peso para acompanha em todo acompanhar lugar, né? É, em tem todo corintiano em todo lugar. lugar do Brasil também, né? Vamos começar por aí também, né? Tem Exato. corintiano em todo lugar também. Não precisa nem que a torcida vai se trasladar. O corintiano que vai ter em Brasília mesmo, em zona metropolitana em Brasília, já dá para encher vários estádios. Exatamente. Claro, claro. Qual é o próximo rival do Corinthians? Não estou Próximo lembrado. rival do Corinthians é um clássico. Vai ser contra o Palmeiras. O do Palmeiras? Oh, nossa. Vai ser na Aí, Arena, né? Vamos, Arena. espero que o Corinthians possa ganhar esse jogo. Uhum. Mas o Palmeiras, né? O time do Abel Ferreira é um time mais forte, né? É o melhor time que tem em São Paulo e dos melhores do país, né? Os melhores do país, né? Tem um elenco muito Não bom tem como. e E eu o acho que vai ser um Flamengo, grande o jogo. Flamengo, falando dos melhores do país, temos que lembrar sempre do Flamengo, né? O Flamengo foi por pouco, né? Aunque aquele time da Árabe era muito bom. O time do Arábia é Muito muito bom. bom, não é? Eles Nossa, contam jogou com muito. jogadores de diversos países, às vezes, né? E jogou muito bem contra o Flamengo. Não dá para dizer que foi um vexame, porque o Flamengo jogou contra uma equipe forte. Uma equipe forte, Um- muito forte, que fez Contra um três time que, gols no Real de Madrid. que fez 3 gols, exatamente. Fazer Quantos três times gols tem no no mundo Real. que fazem 3 gols no Real de Madrid? São muito poucos, São muito poucos, muito exatamente. poucos. Mesmo na Europa não tem. Não tem.
Você pega em Champions League, você não vai ver um jogo que o Real Madrid tenha perdido de 3. E E igual o mesmo que que ganhe, acontece. receber 3 gols, né? Exato. Não é comum, é um time muito acoplado. Ramon Dias, o técnico argentino, né? Ramon Dias sempre É, foi um grande jogador, foi um grande jogador. E, e faz anos que é um grande técnico também. Eu, sinceramente, não sabia, nem lembrava onde estava Ramon Dias, se estava em algum time da Europa, se estava no México, por aí, esses lugares normalmente sempre mais. Não tinha ideia que estava lá com esse time, muito bem não, também preparado. não. Tá, sim, e tem o que fez 2 gols, né, no jogo contra o Real Aquele Madrid. que tem sobrenome italiano, Esse mesmo, que é argentino também, jogou muito bem é esse mesmo, argentino. Jogou muito. Aquele gol que fez aquela virada que fez na área, na quando área, recebeu. exato. Nossa, esse foi um golaço. Foi um golaço, com Esse foi certeza. um gol incrível, porque ele virou no meio de 3 jogadores do Real de Madrid que estavam ali plantados na área. Eles nunca pensaram que ele fosse virar. Daí ele tirou todo mundo da jogada e ficou com o gol vazio. E ficou, sim, com o gol facinho, ou seja, é só chutar. E ele já havia feito uma grande partida contra o Flamengo também, e inclusive marcou um gol. Também, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Contra o Flamengo também. Não, é goleador, não tem jeito. Um goleador. Eu não lembro E dele aqui? na seleção argentina, acho que não tá na seleção argentina, né? Não, acho que não. Acho que Vai ter não. que Se ser ele foi para convocado, sei lá. eu acho que o Scaloni vai ter que olhar para ele, né? Não tem como. O Sim, não tem como. O cara joga Scaloni tem muito. que olhar. Tem que E deve olhar, tem que ser, olhar. eu não conheço a história dele, sinceramente, mas deve ser esse que foi criança, foi menino, talvez para fora, eu não sei. Eu teria que Eu, olhar as informações, porque não eu tenho. olhei assim a respeito dele. Ele foi criado pelo Racing, né? Descoberto pelo Racing, mas logo foi para a Europa, né? Jogou no Villarreal, chegou a passar pelo Atlético de Madrid e hoje está na Arábia. Eu já está na Arábia. Ganhando bem por lá também, hein? Porque lá Exato, é o empório do dinheiro também, né? exato, Os exatamente. petrodólares. Os petrodólares, o famoso Petrodólares no futebol se multiplicam ainda, né, Vitor? Mas está Exato. muito bem. Apesar Joga muito, gostei de, muito. apesar desses times, né, é que esses times árabes, né, não disputam, né, campeonatos tão fortes como tem os campeonatos da Europa ou igual aqui na América do Sul, como a Libertadores, né, mas eles conseguem montar equipes fortes. Mas, Vitor, olha como foi a participação do Marrocos na Copa do Mundo, por exemplo, né? E agora esses times árabes jogando desse jeito. Tá, muitos dirão, tem muitos jogadores de fora, a Europa também tem muitos jogadores de fora, nos times Sim, europeus, né? Mas, há muitos anos. Mas tem melhorado muito o futebol desses lugares, né? Impressionante. Hoje em dia, e quando começam a ganhar títulos, aí sim. complica a coisa, né? Porque por Por- enquanto somente os europeus estão podendo com eles. Os times do Brasil, que são os melhores times da América, né? Das 3 Américas, são os times Sim. brasileiros, né? Tanto que classificam em fila, primeiro, segundo, terceiro, todo brasileiro, porque são os melhores times aqui das Américas, né? Quem é melhor que o time brasileiro? Nenhum, ninguém, não tem, né? Tanto que as últimas Libertadores, E não podemos com eles. as 4 últimas foram os 2 brasileiros nas finais, É, né? Não, não teve Argentina, o time do Uruguai, nenhum de outro país, foram brasileiros. Então, os times brasileiros são os melhores da América, né? Não tem como negar. sim. E E faz tempo que não ganhamos desses times da Arábia. exatamente, Não conseguimos ganhar deles. Aí tem o problema, né? Que eles têm crescido muito. Significa que já estão por cima de nós. Não estão deixando que os times brasileiros cheguem à final dos mundiais de clubes. exato. Então, é um crescimento muito grande. E Muito grande. quando chega, né, com muita dificuldade. Quando se chega. Quem foi o último? Corinthians que ganhou? O último Não tô foi o lembrando. Corinthians Foi Corinthians, né? que acho que eliminou o Al-Ahly, né? Que foi o Al-Hilal, o time, um desses 2 times, não tenho Isso aí, sim. certeza. Eu elogiei o seu árabe, lembra? Muito bom, Lembro, muito bom. É isso aí. né? Mas daí o Corinthians chegou na final contra o Chelsea mas não foi um jogo fácil, Não foi né? Para fácil. para chegar Eu chegar para lembro aquele final. domingo. Eu estava em São Paulo. É,
Estava com uns amigos, incluso alguns que eram palmeirenses, e Corinthians não tem esse time, isso é toda uma farsa, esse Corinthians não tem esse time para ser campeão do mundo, o Guerreiro fez esse gol, mas muita sorte, é o mesmo papo Sim, de né? torcedores de outros times, né? Mas Exatamente. Corinthians jogou muito, tinha um bom time, realmente. Foi o último, né? Depois, Foi o todo último. Atlético Mineiro não conseguiu passar, acho que foi o próximo. Depois veio o Internacional que perdeu por uma Mazembe, lembra? Lembra, Mazembe. lembra do Mazembe? Lembro do Mazembe. Não, tá. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, perdão, perdão. Mas foi complicado. E depois acho que veio o Atlético Mineiro de novo, Que ou já foi veio o eliminado, acho Flamengo, que o Palmeiras. pelo Raja Casablanca. O Uhum. Palmeiras foi eliminado, acho que por um time do México, se eu não me engano, que foi O Pachuca? o Pachuca. Não, acho que o Pachuca não foi. Não, não foi o Pachuca, não. Também não foi Foi, o foi no América. que jogava Robert Herrera, um uruguaio Exato. daqui da nossa região do Uruguai, de Cerro Largo aqui. Robert Herrera jogava nessa época nesse time, eu não lembro que time mexicano era. Ah, o Tigres. O Tigres, tá pesquisando aí, né? Pesquisa aí a ver o que Isso. aparece. O Exato. Tigre do México, isso mesmo, isso mesmo. Tigre do México. Tá, esse time tava muito bom. Tá, foi o Corinthians o último que ganhou alguma coisa a nível internacional e mundial. Então, que ganhou o título, né? Daí pra frente, Exatamente. infelizmente. Nenhum E país. tivemos o Grêmio, temos o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, Vitor, que leva 8 vitórias em 8 jogos. Nossa, e o cem por Soares cento de aproveitamento. tem se Vamos ver um pouquinho. destacado. Jogou com a Avenida jogou faz pouco, né? Foi hoje. Ah, aham. Vamos ver aí, vamos ver, a ver se aparece. Tá vendo aí? Tô vendo assim. Ah, tá perfeito. Aí temos as jogadas do Grêmio. O primeiro gol, uma assistência de Soares, que milagre, né? Aí, o goleiro pegou. Esse foi o último gol. Golaço também. O goleiro deu uma vacilada Defendeu, ali. defendeu o chute do Soares, mas Sim, sim. Aí. Será que esqueci de colocar o primeiro gol? Coloquei só o segundo? Ah, não, aí tá o primeiro. Acho que esse é o primeiro. Olha aí. Quando o Soares. Olha que jogada. Olha isso. nossa. E acabou o vídeo. Eu sou brilhante também, né? Eu sou maravilhoso. No momento que vai. Aí foi o primeiro gol. Foi isso mesmo. Tá bem no comecinho. Vou colocar de novo. Aí, Soares, primeiro gol. E o Soares Perfeito. tá jogando muito bem no Nossa, a Grêmio. Jota se ajeitou muito no Grêmio. Aí tem o segundo gol, um golaço. Não, Se não ajeitou sentiu o peso muito. da camisa, né? Não, não sentiu pra nada. Para nada. Soares, sinceramente, ele está muito contente no Grêmio. O Grêmio jogou bem de novo, né? Ele, ele consegue ter um padrão de jogo muito bom. Acho que no Campeonato Brasileiro vai ser um time muito, muito bom. Então, Vitor, e o Campeonato Gaúcho também. O Campeonato Gaúcho é forte, sabe? O Campeonato Gaúcho é muito forte. Tem times muito parelhos. Do interior do Hum, estado do Rio Grande do Sul tem o Brasil de Pelotas que é forte. Tem o Aimoré, que é um time forte também. Esse Avenida também sempre está participando com Fortaleza, é um time pequeno, mas é forte, são difíceis. e, e o Caxias, que tem uma O certa tradição aí no Caxias joga Sul. muito, sobretudo quando joga lá no Centenário, lá em Caxias, joga muito. Então o Campeonato Gaúcho é um campeonato forte. E o Paulista tem esses times. Qual é o melhor time do interior hoje no Paulista, Vitor? Ah, hoje o melhor time do interior acaba sendo aí o Red Bull Bragantino, porque tem um Que não é investimento, novidade, né? né? Ele Exato. já foi campeão paulista, né? Já, não é? Já foi campeão paulista, então não é novidade. Tem figurado aí, né, entre os grandes times paulistas aí. Tem feito bom campeonato brasileiro nos últimos anos também. Também. Muito investimento aí no Red Bull, né? Muito, Red Bull. exato. Muito investimento do Red Bull. E tem formado os times fortes aí para disputar os campeonatos. Do Bragantino era o Cheche, não era? Não era do Bragantino? Não Agora esqueci. lembro. Era de um time desses, que ele surgiu num time desses do interior, acho que era Bragantino ou algum desses. Acho que foi o Audax, se eu não me engano.
Audax. Ah, tá, pode ser. É, Pode ser também. Que depois foi para o Palmeiras e não sei onde está hoje. ele, ele tava no Atlético, não sei se No saiu Atlético, do. pode ser que esteja. Eu tenho visto um pouco o jogo do Atlético, mas pode ser sim. Mas interessante, de todas formas, é um jogador bom. Sim. Eu lembro que surgiu Hum. desse time quando saiu campeão paulista. E, e as mulheres, Vitor, as mulheres do Corinthians, goleada Sobre o sobre o Flamengo, Flamengo, né? Não é pouca coisa. mas Vamos colocar o vídeo aqui. Vamos colocar o vídeo que temos aí também das meninas do Corinthians, que tá louco, e o time jogaram muito bem. do feminino do Corinthians nos últimos anos aí tem jogado muito bem, tem sido bem Sim, treinado, ele mantido técnico dos últimos anos, já ganhou a Libertadores Feminina, o Campeonato Brasileiro. sim, 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 muito, um Hum. time muito, porque o Flamengo não é fraco também, o Flamengo tem crescido muito no futebol feminino nos últimos tempos, né? Exato. E o Corinthians feminino tem dado mais alegria do que o masculino nos últimos anos, Que é incrível, né? que é incrível. É verdade, tá jogando muito. Já seria hora É, de alternar alguma jogadora no time principal masculino, né? exato. A dar Mas, uma mas força aí pro porque time do alguns Corinthians, jogadores. porque tá jogando muito, essas meninas, mas muito mesmo. Sim, sim, Isso foi tem a pênalti, né? Foi Tamires pênalti, né? que foi pênalti. Foi. Enganchou ele, aí tá o pênalti. Do, Co- A goleira pegou a pegou, goleira, né? Depois no rebote, que fez o gol. teve uma confusão aí, mas foi gol. É, foi gol. E no É, futebol não feminino sei conseguimos ver coisas que no masculino não vemos, né? Um abraço dos exatamente. rivais, num gol. E outra coisa que não vemos tanta briga assim, né? Igual tem no É futebol por isso, né? masculino. Podia ser um pouco melhor também nesse sentido no masculino, mas o masculino já está imposto desse jeito, é assim mesmo. Nossa, aí foi um E, golaço. e o futebol feminino tem crescido muito, né, nos últimos anos aqui no Brasil, tem ficado cada vez mais popular, né? Os times grandes e fazendo, né, investimento também na equipe feminina. E, e o mais importante, né, tem contado com o apoio da torcida nos estádios, é, que é bom, né? Às vezes você não consegue acompanhar o time masculino e acompanha o feminino, que também é gostoso de ver, né? Uma partida de futebol. Eu olho bastante, é muito bom. Tem times aí em São Paulo mesmo, em todo o Brasil, que são muito bons. O Internacional aqui no Sul é um time muito bom. Tem algumas jogadoras uruguaias que eu conheço da minha região, como Aquino, por exemplo, tem outras mais. E, e é forte aqui no Sul também, o Internacional. Depois aí em São Paulo tem aquele time que esqueci agora o nome. É o melhor time de São Paulo, futebol feminino, eu esqueci o nome agora. A Ferroviária tem um Ferroviário, time Ferroviário, é isso muito mesmo. forte. Esse é o time mais forte feminino, realmente muito bom. Tem jogadoras É da seleção considerado, acho que, também. que um dos times mais fortes do Brasil, né, no futebol feminino. Sim, sim, sim. Muito boa a Ferroviária. Tem investido muito no. Que golaço aí, né? Esse Sim, foi um que golaço. golaço. Sinceramente, Tem chance para goleira. não, sim, sim. Desses gols que a vezes no masculino é difícil de ver, né? Não, é difícil de ver. E aquele gol do. Vamos seguir falando das mulheres que estão jogando muito aí, mas aquele gol do Richarlison parece que vai para o melhor do mundo, né? Foi um golaço, sinceramente, Aquele foi um golaço, um sim. golaço. Não tem como ter discussão nesse sentido, né? Mas Pena que gol bonito só vale um, né? Deveria contar como dois. como dois, né? Isso seria bom, né, Vitor? Que Exatamente. pela categoria do gol podia ser um pouco mais valorizado, né? Aquele gol valia por Exato. dois ou por três. Aquele sim foi um golaço, realmente. E uma Copa do Mundo que os nervos dos jogadores são outros, né? A forma do jogador Exatamente. encarar cada jogo diferente, porque estamos. É Copa do Mundo, né? É altíssimo nível. Então, Né? Você e joga com os dar-se o melhores luxo do de fazer um mundo. gol dessa índole é incrível, né? É muito bom. É, exatamente. E Soares na Copa do Mundo não apareceu muito, mas agora no Grêmio parece que está fazendo todas as aparecidas Né? necessárias. O futebol que não apareceu na Copa tem aparecido agora com a Vai camisa do aparecer Grêmio. agora.
Aparecer agora. Justo campeão o Corinthians feminino, então, Vitor, para fechar essa parte. Justo Justo, campeão, né? exatamente, justo. Aplastou o O Flamengo, né? Flamengo, Passou por cima, né? E o estádio exato. cheio, né? Casa Estádio cheia. cheia. Arena Corinthians Lembro que o ano passado lotada. foram 40 mil pessoas, não sei quanto tinha hoje, mas estava cheio. Não, hoje eu não cheguei a ver a público, mas estava cheio. E acho que com o apoio da torcida, da massa corintiana, e as meninas conseguiram levantar esse título e ganhar, né, fácil do Flamengo. E ganhar fácil o Flamengo. Foi ótimo, foi ótimo. Parabéns a todas as meninas do Corinthians e que continuem dando essas alegrias para o futebol feminino e para o futebol brasileiro, né? Foi um Exatamente. aporte importante. Muito profissional, muito bom, muito bom. Um estado atlético excelente das meninas também, para chutar, para jogar, para driblar, né? Impressionante. Olha esse pênalti, que qualidades. Quantos Que jogadores qualidade. têm essa qualidade para bater um pênalti, Vitor? Não, poucos. Não é? Essa freada, Exato. porque muito exagera e vai com aquela corridinha curtinha e enfrenta a bola e que vai a bater e não bate, o último bate, coloca. Mas ela não, ela fez com simplicidade. A ver se consigo colocar de novo aqui. Olha, 3 passos, acho que foram, Vitor. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 4 passos. Ah, Exato. ó, ele não deu paradinha, não deu nada. E a goleira ficou mais perdida que segue um tiroteio, né? Exato. Que essas Foi uma paradinhas coisa. que os jogadores fazem hoje, né, na hora do pênalti, parece que dá a impressão que eles estão com medo de errar, então vai devagar, para, espera para ver se o goleiro vai para algum canto para depois chutar, e muitos deles às vezes erram, né? Sim, sim, sim. Sí, tanta firula que acaba. Isso é um golaço. Por onde se olhe, por onde Sim, a se bola olhe, isso muito. aí foi um golaço. Olha como pega, aí começa a jogada, ninguém estava impedido. Olha, perfeito. E Né, o tinha duas, goleiro. hein? Tinha Tinha duas. duas. Uma das duas ia fazer o gol. Perfeito, ótimo, então. Muito feliz, então, de ver que o Corinthians feminino, pelo menos feminino, né, Vitor, Exato. tá A fazendo alegria da o delírio torcida. da torcida, né? Exatamente. E o Paulistão agora pinta para coisa boa com os times grandes. O Palmeiras que continua firme, né? Ganhou hoje do Água Santa, né, em Diadema, de 1-0. Hum. E São Paulo, né, ganhou do Santos hoje também. Vitor, e estamos nos torneios estaduais, nos campeonatos estaduais, e o Campeonato Brasileiro que começaria lá por março, né? Desse ano, né? Exatamente. Com o Temos retorno do aí Cruzeiro, com o retorno do Grêmio, com o retorno do Vasco, né? o retorno do É, Vasco. tem muita gente que está voltando aí, não? O Bahia voltou também ou não? O Não Bahia, lembro. eu acho que o Bahia também voltou, se eu não me Acho que o engano. Bahia é time forte do Nordeste também, né? Sim, É ainda mais muito agora que foi forte. comprado pelo Grupo City, né? Grupo City. Então eles têm feito investimento pesado aí em alguns jogadores. Pode ser que Verdade. dê trabalho aí no Campeonato Brasileiro. No Uruguai, o grupo City tem o Torque, que se chama Hum, City Torque. City É Torque. azul, igualzinho o City, e é deles também. Tem uma participação muito grande nesse time lá de Montevideo, e dá trabalho para os times uruguaios lá no Campeonato Uruguaio. City Torque. Então, Montevideo é, City Torque se chama o time. Sim, então, é muito bom. o E Grupo aqui no City interior do Uruguai temos tem. a Cerro Largo Futebol Clube, que está na primeira divisão futebol uruguaio, seguido ganha de Peñarol e Nacional. Infelizmente, ganhar de Peñarol e Nacional já não é muito mérito Novidade. no futebol uruguaio, porque já muitos fazem isso. Mas de todas formas, quase derrubei tudo aqui, mas de todas formas, são os times mais fortes do Uruguai, né? Eh, Sim, Nacional e Peñarol, Peñarol e Nacional, mas tem muito parelhos também. Danúbio é um time forte, Defensor, que está voltando para a primeira, é um time forte também. O tem Cerro o Largo, Montevideo Wanderers. dá muito trabalho o Cerro Largo. Deportivo Maldonado, que é lá de Punta del Este, também é um time forte. Plaza de Colônia, Colônia também perto da Argentina, é um time muito forte também. São times do interior do Uruguai. O Uruguai se ha estendido bastante com times do interior
nos últimos anos e isso ha sido muito bom, porque antes era todo Metropolitano, era todo Montevideo. Todos os times do torneio uruguaio, do campeonato uruguaio, eram de Montevideo. Uhum. Uhum. E agora ha mudado bastante, Né? mudado bastante. E a chuva de verão em São Paulo também atrapalha um pouco para os jogos também, né? Não é, porque chove bastante, né? E o estádio não tem drenagem para aguentar tanta chuva. Estavam E falando que o acaba Morumbi, mesmo assim, estava bastante bem hoje. durante o jogo do É, Santos e São Paulo, mas a chuva foi forte, hein? foi muito forte, foi muito forte. É que Morumbi tem um campo muito bom também, né? É um campo muito bom e o São Paulo conseguiu ganhar, né, do Santos. Isso eu queria falar contigo, Vitor. O Santos faz tempo que não engrana, né? O que está acontecendo com o Santos? Será que O falta Santos, investimento? Sempre se fala a mesma coisa, né? Quando não funciona alguma coisa, está faltando investimento. O Santos sempre teve um investimento maior que teve o Santos historicamente, foi os meninos, né? Os meninos da vila, né? exato, É, o surgindo meninos Santos todos os anos, né? todos os anos e ultimamente o último que eu tenho visto aí que foi já para fora, que foi o Rodrigo. Agora eles apostam muito no Marcos Leonardo, que é um bom jogador, só que o Santos precisa melhorar mais o meio-campo, que agora conta, né, com o retorno do Lucas Lima, que não foi bem no Palmeiras. Verdade, não foi bem no Palmeiras. Não foi. Sinceramente, isso ficou muito claro para todo mundo. Eu acho que ele perdeu uns anos aí no Palmeiras que podia ter aproveitado, talvez, continuando no Santos ou em outro time, né? Porque, logicamente, que hoje o Lucas Lima já tem mais anos, né? Mas Exatamente. ainda pode ter bom rendimento no Santos, né? Ah, agora, talvez com assim que ele pegar ritmo, pode ser que o Santos engrene, só que, né, não, pelo menos para esse ano, assim, não teve nenhum novo menino na Vila, né, que tenha se destacado, para que o time, né, possa disputar na ponta nessas grandes competições. É verdade. E talvez seja a hora de que o Santos comece a fazer investimento financeiro também, né? Ou seja, o maior investimento, decíamos que sempre o Santos fazia, era apostar a base, né? Um trabalho de base como poucos times no Brasil e no mundo têm feito o Santos sempre, historicamente, né? Mas agora acho que já teria que começar a pensar também em jogadores mais experientes para reforçar o time, né? Exato. Que sempre tem, né? Sempre tem algum, mas sempre o Santos tem jogadores muito novos, né? É uma canterina inesgotável também do futebol brasileiro, maravilhoso o Santos. Sim, daí eu espero que o Santos possa, né, montar um bom time e fazer grandes jogos aí nos campeonatos brasileiros, campeonatos regionais, porque o futebol que o Santos tem apresentado hoje, com o início do Campeonato Brasileiro aí já batendo na porta, vai brigar para não cair com algum outro time aí. Porque tem a volta do Bahia, que fez investimento, Vasco, que foi adquirido por um grupo de investimentos também, Também, também. Botafogo. Então, esses times vão entrar no Campeonato Brasileiro para ganhar. E Santos é capaz de disputar o campeonato na parte de baixo da tabela com Cuiabá, com Goiás, Coritiba, que são times que já não vêm, né, com fortes investimentos aí para esse ano. Sim, 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 é verdade. E o Campeonato Brasileiro tem o Grêmio e o Cruzeiro de novo, né? Tem Esses são o exato candidatos ao título, né? E o Grêmio vem muito forte agora com Suárez e companhia aí. É um time forte. O Cruzeiro também. Com o investimento Cruzeiro, do Ronaldo muito forte também aí, né? exatamente. E Então são times falando do aí. Ronaldo, o cara segue jogando bem, hein? Ronaldo, apesar, né, de estar gordo, ele segue jogando bem. Os últimos gols, golaços que ele fez no Corinthians, não estava muito magro, que digamos, né? Não. E ele se aposentou novo, né? Tava com 32 Uhum, anos é quando ele verdade. se aposentou jogando no Muitas Corinthians. Ele lesões poderia. também, né? Exato. Do Ele decorrer da poderia. carreira dele. Que atrapalhou, ele chegou a romper o ligamento dos dois joelhos, então ele já Lembra não tinha Raquel mais Arame de aquela Itumbiara lá? explosão. Sim, Muita lembro. brincadeira teve essa subida no Arame, né? Ele, tá- ele Teve, estava teve... gordo, diziam que tinha, como estava muito gordo, tinha caído o que Arame, eu. Exatamente. ou a grade, toda aquela de proteção
A emoção de arquibancada. ter feito o gol também, né? Não, não, é incrível. Mas não, o Ronaldo, sim, sinceramente, continua com o nível que temos de jogadores jovens hoje. Parece mentira que esse jogador, Roberto Carlos, Ronaldo, continue se destacando quando entra em campo, né? Mesmo que seja para uma pelada É, para de uma. amizade, mas Exato. Continua se destacando. Recentemente eu vi, né, um jogo também de pelada que tava o time da Inglaterra contra outro time de selecionados, então tava Beckham, Cafu, e ver que esses jogadores ainda, né, o tem Zinedine qualidade. Zidane, né? Zinedine Exatamente. Zidane também, sim. É, Ainda tem ficou famoso qualidade. pela cabeçada também, a Materazzi, né? Exato. Foi triste ele ter terminado a carreira, né, com essa cabeçada, porque É, foi porque manchou foi um toda a... grande jogador. Um Foi um grande grande jogador. jogador, um grande técnico hoje em dia também, né? Exatamente. Um grande Grande técnico. e inclusive Zidane é cogitado, né, segundo a imprensa, para assumir a seleção brasileira, que depois da Copa teve a saída do Tite, e falam muito no Zidane e no Não Ancelotti sei, a para assumir a seleção brasileira seleção. continua sem técnico, Victor. Continua sem técnico, Continua sem desde técnico. a saída. Eu acho que nunca tinha estado tanto tempo sem técnico a seleção brasileira. Não, Eu acho. não, nunca tem. Desde a saída do Tite, não tem outro técnico a Não seleção. sei quanto faz. A Copa do Mundo foi em novembro, né? Novembro a dezembro. Novembro. Exato, já aí E vamos para terminou em três dezembro. meses já. 2 meses, né? Sim, Estranho isso, né? Porque não é comum, o histórico do futebol brasileiro. A CBF sempre escolhe um técnico já para continuar trabalhando. Além disso, as eliminatórias da próxima Copa já começam daqui a pouco. exato. Falta muito, porque vão E a ser próxima? 48 seleções, né? 48 seleções. Então Então, vai abrir mais vagas aí, né, para mais os vagas. times, para as seleções da América do Sul. Eu acho Assim que a que possibilidade de ter a Venezuela, de ter quem mais? O Paraguai Bo- já foi algumas vezes, né? é A Bolívia, Bolívia, a Bolívia. Bolívia e Venezuela na Copa do Mundo, cara. É, Bolívia já foi também. exatamente. Mas já foi tem muito tempo. Sim, Mas faz tempo, sim. mas a possibilidade de ter a Bolívia, o Peru na Copa do Peru, que Mundo é também grande. já foi várias vezes na Copa do Mundo, sim. Lembro quando eliminou o Uruguai da Copa da Espanha, Exato. no ano 81, o Mundial foi no 82. O Uruguai ficou eliminado, perdeu Montevideo e perdeu lá em Lima. Para aquele time da seleção do Peru, muito bom. Esse, sabe que time era, Vitor? Aquele time Hum. do Aliança de Lima que teve um acidente de avião e morreram quase todos. Ah, Quase sim. todos. Foi uma coisa muito triste que aconteceu no futebol mundial nessa época. Esse time tinha uns jogadores, um tal Cueto que jogava muito, outro Chupitas, que de sobrenome também, que jogava muito. É, a base da seleção de Peru nessa época era o Aliança de Lima e esse acidente aéreo acabou com o time da Aliança e também com a seleção, com meia seleção do Peru. Esses jogadores foram que eliminaram o Uruguai, ganharam em Montevideo e na época ganhar do Uruguai não era tão fácil. O Uruguai tinha times campeão do mundo nessa época, Peñarol no 82 era campeão do mundo, Nacional no Sim. 1980 era campeão do mundo, né? Então o futebol uruguaio era muito mais forte nessa época, ganhar da seleção uruguaia não era fácil. Eles ganharam lá, em Peru, acho que foi 2-1 lá, e ganharam 1-0 Montevideo, uma coisa assim. Uma vergonha total, ficou eliminado o Uruguai, não foi ao Mundial da Uhum. Espanha e não foi, e era o segundo Mundial seguido que ficava eliminado porque não tinha ido no Mundial na Copa do Mundo da Argentina, que dava para ir a pé, né? O Uruguai ficou fora. E sabe quem eliminou o Nossa. Uruguai É, da Copa do é. Mundo da Argentina? Em 1977, porque o Mundial foi em 78, a Bolívia. A A Bolívia. Bolívia eliminou o Uruguai em 1977. E Nossa. sete. E o Uruguai ficou fora, ficou de fora do Mundial da Argentina. Até hoje tá, E a o Bolívia Uruguai aqui. lamenta essa situação, porque o Mundial pertinho de casa era como jogar em casa, né? Exato, a Argentina ali do lado. Por isso que sempre falamos que dava para ir a pé, porque de tão perto que era, de tão perto que era. E o Uruguai ficou eliminado pela Bolívia do Mundial da Argentina. Em 1977, o Mundial foi em 78, 78 que a Argentina ganhou da Holanda, né? Na época que a Holanda era denominada a laranja mecânica.
de Johan Cruyff, todos esses jogadores maravilhosos, né? Que já não estão conosco, já mas deixaram uma lembrança muito boa no futebol. Muito Exato, ensinamento. fizeram histórias, esses jogadores. Exatamente, um futebol moderno começou com eles. Eles foram os primeiros que arrancaram esse futebol com mobilidade que antes não se tinha, que só tinha Pelé e alguns mais, mas eram jogadores muito diferenciados, mais times assim, era difícil, e seleções que jogavam desse jeito era mais difícil, né? Então é isso, Vitor. Estamos encerrando então Ah, nosso primeiro encontro aqui em futebol na alta frequência. Temos que e que venha convidar a muitos todos nossos mais, amigos, né, Vitor? com Esse é o primeiro, certeza. né? Temos que convidar nossos amigos para que acessem o canal, para que comecem a conversar conosco no canal, para que se inscrevam aqui no canal. Exatamente. E, e vamos em frente que estamos começando uma nova proposta. Eu tenho dificuldade às vezes, faz tempo que estou no Brasil, mas tenho alguma dificuldade às vezes para falar algumas palavras, porque passo muito no Uruguai também, né? Então, mas Não, isso é acho que normal. dá para entender, né, Vitor? Não, perfeito. Seu português está muito bom, Pablo. Está muito bom. Eu me sinto lisonjeado, então, como disse um amigo que foi presidente há pouco tempo. Tá bom, então. Perfeito, Vitor. Obrigado, então, por participar aqui desse primeiro encontro. Vamos estar juntos, tomara que muito tempo, né? Sim, com Para falar disso certeza. que gostamos tanto que é o futebol, né? Exatamente, Pablo. E um ótimo resto de noite e uma ótima semana aí para nós. Isso aí. Obrigado. Abraço para todos. Obrigado, Vitor. Abraço, até mais. Tchau, tchau.